Você já ouviu falar de anjos? Provavelmente sim, afinal, eles são figuras muito presentes na cultura popular, na arte, na literatura e na religião. Mas você sabia que existem diferentes tipos de anjos e que alguns deles são bem diferentes da imagem que temos de seres alados, brancos e bondosos? Neste vídeo, nós vamos te contar sobre um anjo que você nunca ouviu falar, mas que tem um papel importante na Bíblia e na história da humanidade. Este anjo desconhecido é simplesmente o anjo do abismo. Antes de começarmos, eu gostaria de te fazer um convite. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário ao fim do vídeo dizendo a sua opinião, o que mais gostou e o que gostaria de ver aqui em nosso canal. Nós adoramos ler os comentários de todos vocês. Vamos construir juntos uma comunidade engajada aqui no YouTube, fortalecendo a fé de cada um através dos estudos bíblicos e da oração. E também compartilhe este vídeo com os seus amigos, para que eles também possam aprender mais sobre este e outros temas incríveis. Vamos começar? Para falarmos sobre esse misterioso anjo desconhecido, vamos entender um pouco mais sobre os anjos em geral. O que são os anjos, de onde eles vieram e qual é a função deles? Os anjos são seres celestiais criados por Deus, que servem como seus mensageiros, agentes e adoradores. Eles são mencionados em várias partes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os anjos têm diferentes nomes, formas, poderes e funções, mas todos eles têm algo em comum. Eles obedecem à vontade de Deus e cumprem os seus propósitos. Os anjos não são espíritos desencarnados de seres humanos, como algumas pessoas acreditam. Eles são uma ordem diferente de criaturas que não morrem nem se reproduzem. Existem 4 anjos que são mencionados pelo nome nas Escrituras, e eles são os mais conhecidos e importantes. Eles são Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. Cada um deles tem uma história e uma missão específica, que vamos ver a seguir. Vamos começar pelo mais famoso e controverso deles, Lúcifer. Quem é Lúcifer? E como ele se tornou o diabo, o inimigo de Deus e da humanidade? Lúcifer era um anjo belo e magnífico no céu. Ele foi descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus e tinha acesso à sua presença. Ele era o líder dos anjos e tinha uma posição de honra e glória, mas ele não se contentou com isso. Ele decidiu se exaltar e desafiar Deus, resultando em sua queda. A Bíblia nos conta que Lúcifer se encheu de orgulho e conspiração. Ele disse em seu coração: "Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías, ele quis ser igual a Deus e não reconheceu a sua autoridade e soberania. Mas Deus não permitiu que Lúcifer realizasse o seu plano. Ele o expulsou do céu, junto com os anjos que o seguiram na rebelião. Eles foram lançados na terra e se tornaram os demônios, os espíritos malignos que tentam enganar e destruir os homens. Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário, e de diabo, que significa acusador. Ele é o pai da mentira, o príncipe das trevas, o dragão, a serpente, o tentador, o inimigo de Deus e da humanidade. Mas como foi essa batalha no céu, que resultou na queda de Lúcifer e dos seus anjos? Quem liderou as forças celestiais contra o diabo e os seus demônios? Foi o arcanjo Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. Ele é o nosso próximo personagem nesta história. Miguel é um dos principais príncipes e líder de outros anjos. Ele tem um papel importante nos eventos do fim dos tempos, sendo um protetor e guerreiro contra o diabo e os anjos caídos. Ele é mencionado em várias passagens bíblicas, como Daniel, Judas e Apocalipse. Ele é conhecido por sua grande força e coragem, e por sua fidelidade a Deus.
A Bíblia nos conta que Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, expulsando-os do céu. Ele disse: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos pelejaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. O orgulho de Lúcifer o levou a tentar lutar contra o Todo-Poderoso, mas Miguel o derrotou. Miguel também é o anjo que repreendeu o diabo em nome do Senhor, quando ele disputava o corpo de Moisés. Ele disse: o Senhor te repreenda. Judas 9. Ele não ousou proferir juízo infamatório contra o diabo, mas confiou na autoridade de Deus. Ele também é o anjo que ajudou o profeta Daniel, quando ele orou a Deus por entendimento e humilhação. Ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10, 12. Ele revelou a Daniel as profecias sobre o fim dos tempos e o encorajou a permanecer fiel a Deus. Miguel é um anjo poderoso e respeitado, mas ele não é o único que traz mensagens de Deus aos homens. Há outro anjo que é conhecido por entregar boas notícias ao povo de Deus e por anunciar eventos importantes na história da salvação. Ele se chama Gabriel e ele é o nosso próximo personagem nesta história. Gabriel é o anjo que traz boas notícias de Deus aos homens. Ele anunciou o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, a Zacarias, um sacerdote idoso. Ele anunciou o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a Maria, uma jovem virgem. Ele revelou as profecias sobre o fim dos tempos a Daniel, o profeta que orou a Deus por perdão e restauração. Gabriel é o último anjo mencionado na Bíblia e ele tem uma missão especial: anunciar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Mas há outro anjo que também tem uma missão especial e que é mencionado em um dos livros apócrifos da Bíblia, o livro de Tobias. Ele se chama Rafael e ele é o anjo da cura e da providência. Ele acompanhou Tobias, o filho de Tobite, em uma viagem perigosa, onde ele o protegeu, o guiou e o ensinou. Ele curou a cegueira de Tobite, o pai de Tobias, e o livrou de uma dívida. Ele libertou Sara, a esposa de Tobias, de um demônio que a atormentava. Ele revelou a sua identidade e a sua missão a Tobias e a Tobite, e os abençoou. Rafael é um dos 7 anjos que assistem diante de Deus, e ele tem uma missão especial: trazer a cura e a providência de Deus aos homens. Nós já falamos sobre os 4 anjos que são mencionados pelo nome nas Escrituras: Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. Mas há um outro anjo que também tem um nome e que aparece em um dos livros mais misteriosos e intrigantes da Bíblia, o Apocalipse. Chegou a hora de revelar de quem se trata esse anjo misterioso e pouco conhecido. Ele se chama Abaddon e ele é o anjo do abismo. Mas o que é o abismo e qual é a função de Abaddon? O abismo é um lugar de trevas, tormento e prisão, onde estão confinados os demônios e as criaturas malignas que se opõem a Deus. É um lugar de castigo e destruição, onde o fogo e o enxofre ardem sem cessar. É um lugar de onde ninguém pode sair, a não ser que Deus permita. É um lugar que está selado por uma chave, que só Deus tem o poder de abrir. A Bíblia nos conta que no fim dos tempos, Deus enviará um anjo com a chave do abismo para soltar os demônios que estão presos lá dentro. Ele disse: e o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, versículos 1 ao 6. Esse é um dos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia, que rejeitou o seu amor e a sua graça. Mas quem é o anjo que tem a chave do abismo e que solta os gafanhotos do inferno? Ele é Abadom, o rei do enxame de gafanhotos. Ele é um demônio que trabalha sob o comando de Satanás e que rege um abismo cheio de horrores. Ele é um anjo destruidor que traz calamidade e aflição sobre os homens. Ele é o anjo do abismo, e o seu nome significa destruição. Ele disse: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Apocalipse 9, versículos 9 ao 11. Abadom é o oposto de Deus, que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Abadom é o inimigo de Deus e dos homens, que só quer matar, roubar e destruir. Abadom é um anjo que você nunca ouviu falar, mas que tem um papel importante na Bíblia e na história da humanidade. Ele é um dos instrumentos de juízo de Deus sobre o mundo, que está em rebelião contra ele. Ele é um dos sinais do fim dos tempos, que precede a volta de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nada disso é por acaso. Tudo isso faz parte do plano de Deus, que conhece o fim desde o princípio e que tem o controle de todas as coisas. Deus sabe o que faz, e Ele faz tudo para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Deus não se alegra com o sofrimento dos homens, mas Ele permite que eles colham as consequências de suas escolhas. Deus é justo, e Ele julgará cada um segundo as suas obras. Deus é amor, e Ele oferece a salvação a todos os que crerem em seu Filho. Deus é fiel, e Ele cumprirá todas as suas promessas. Deus é o Senhor da história, e Ele está preparando o seu reino eterno. Esperamos que você tenha gostado e que tenha aprendido algo novo e interessante. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário. Nós queremos saber a sua opinião. E se você quer que nós façamos mais vídeos como este sobre outros temas, nos diga qual tema você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.